noite, irmãos. Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Louvamos a Deus pelo convite do pastor Isaías para estarmos aqui. Louvo a Deus pela sua presença aqui nessa noite, porque muitos de vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês preferiram estar aqui na casa de Deus, louvando, adorando o único Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós tratarmos aqui, venha de encontro à necessidade do teu povo aqui nessa noite. Que aquilo possa penetrar no seu coração, possa te falar de alguma forma, de alguma maneira, para que você possa sair daqui essa noite com a certeza no seu coração: é o melhor lugar que eu pude estar, que é na casa de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Eu trago aqui a vocês o abraço da Igreja Presbiteriana de Diniz. Nós temos um carinho especial por Penápolis, pela vida dos irmãos aqui. Obrigado, meu irmão. Sabe, nós temos aí já andado há algum tempo, e aí queremos que está chegando a hora, né, irmãos? Nós temos orado aqui, desde o dia que o Isaías pegou um ônibus lá em Rio Preto e desceu aqui em Penápolis. Nós temos orado por essa cidade. E aí vamos ver se no dia 15, né? A gente consegue mudar. E o objetivo maior aqui não é a igreja, não é o templo, é ganhar almas para Jesus. Põe isso na sua cabeça. O objetivo maior de uma igreja é ganhar almas para Jesus, é ter vida transformada, é ter comunhão dos irmãos, é crescimento espiritual e é ganhar almas para Jesus. Esse é o objetivo de uma igreja. Então que Deus traga cada dia mais essa consciência ao coração de cada um de vocês aqui, de trabalhar para Jesus, ganhar alma para Jesus, através da minha vida, através do meu testemunho. Então que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Já estão abertas, estão primeiro, ligeiro, né, irmãos? É bom quando tem ali, né? Eu ia falar, vamos abrir a Bíblia, já está todo mundo aberto, né? Amém. Josué capítulo 2, vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 24, os irmãos podem acompanhar aí juntamente comigo. Os espias mandados a Jericó. Desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observar a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dava ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que te infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo.
de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, porém, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e a tua mãe, e os teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se nos denunciares a esta missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste a jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atuou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram-se ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Vem com o teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Dar-nos discernimento, sabedoria dos altos céus, ó Pai. Importa, ó Deus, que nós diminuamos e que tu cresça. Não deixa nada, ó Pai, desviar a nossa atenção nesses instantes aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, provavelmente vocês já viram falar da Apple, uma empresa de Steve Jobs e seus sócios. Eu quero ler rapidamente uma história resumida deles para vocês. Provavelmente você já tem ou conhece ou possui um aparelho da Apple, um iPhone, um iPad e outros produtos. Em plena era dos smartphones, dos tablets, chega a ser inimaginável pensar que a maçã mais famosa do mundo já esteve perto da falência. Apesar de ter fundado no dia 1º de abril de 1976, a história da Apple chegou perto de falir é verídica. Para quem não sabe, a empresa começou no quarto de Steve Jobs, onde ele e seu sócio, Steve Wozniak, criaram a Apple I, os primeiros computadores pessoais do mundo. Ao todo, venderam 200 aparelhos por $666. Aos poucos, novos produtos e mais vendas. O sucesso chegou de vez, e o lançamento, em 1983, a empresa cresceu, contratou muitos funcionários. No entanto, conflitos de ideias começaram a surgir na liderança, até que Jobs, em 1985, foi colocado para fora da empresa. Sem a cabeça criativa e ousada, o fracasso estava começando a ser desenhado naquela empresa tão potente. Nem outro produto ou empresa faz sucesso depois da saída de Jobs, e eles estavam sentindo. Em 1997, ele aceitou o convite para reverter a situação crítica em que a companhia se encontrava. A Apple teve alguns aditivos extraordinários, mas acredito que um pouco de atenção, companhia poderia ter morrido. Foi nessa frase que o autor do livro, A Cabeça de Steve Jobs, ele tomou novamente as rédeas da empresa em 18 de agosto de 1997, aceitando a missão de comandar uma reviravolta na empresa. Jobs apontava grande vilão, os produtos que a empresa tinha lançado. No começo da década de 90, vários lançamentos da maçãzinha se tornaram completos fiascos. Talvez você nem sabia, mas a Apple lançou um console de videogame e o fracasso foi total. Fabricaram 100 mil unidades, achando que ia vender rapidamente. Venderam simplesmente 42 mil unidades somente.
E mesmo esse período turbulento, a receita de Jobs foi ousar, cada dia mais lançar produtos e mais produtos. Ano após ano, a maçã surpreendia e deu a reviravolta tecnológica no nosso mundo e no nosso mercado. Com os lançamentos de iPad, iPhone e os outros produtos. Em 2011, Steve Jobs morreu, mas deixou um grande legado para o mundo da tecnologia. Uma das marcas mais inovadoras e mais valiosas mundialmente. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, ele marca a vida de uma mulher, de uma prostituta, Raabe. Josué dá uma missão para 2 homens, 2 espias. Diz o versículo de número 1, de Sitim enviou Josué, filho de Num, secretamente, andar e observar a terra de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Então se deu a notícia do rei de Jericó. Esses homens saíram, tinham uma missão dada por Josué a ele. E quando eles chegam em Jericó, onde eles vão? Na casa de uma prostituta. E posam ali, passam ali a noite. Só que eles foram, conforme nós vemos, foram secretamente enviados. Eles eram os espias. E logo eles foram descobertos. Olha lá o que diz o versículo de número 2. Então se deu a notícia que o rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Não só descobriram, como foram no lugar, na casa. Não saiu o boato, tem gente, nós precisamos procurar na cidade que tem. Não, já foram no lugar, ficaram sabendo e já sabiam onde estava. Essa era a situação daqueles espias lá. Continuando o texto. Ao baterem lá a porta, sai Raabe. Olha lá. Versículo número 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado, e o esconderam dentre as canas do linho que havia disposto em ordem. O que aconteceu? Quando bateu lá, a guarda de Jericó, Raabe escondeu os 2 espias. Ela livrou eles da morte ali. Ela despistou o inimigo ali, da presença dele, livrou-os ali. E continuando o texto, foram aqueles homens, após os espias, até o Jordão, e havendo saído, os que eles fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles. O que se sucedeu? Continuando o texto, ela escondeu eles, lá no eirado. O eirado é o telhado, é uma cobertura que se tem na casa, né? Tipo um alçapão, quando você faz aquelas construções e deixa aquela casa, aquele buraco lá em cima. E ela tinha umas coisas guardadas lá, e ela escondeu eles lá. E assim que os homens vão embora da guarda de Jericó, ela vai ter uma conversa com eles. Olha lá, a partir do versículo de 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles. Lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis cair sobre nós, e que todos os moradores delas estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e também que os fizestes, os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além de Jordão, dos quais destruístes. Ou seja, Raabe já ouviu falar dos feitos do Senhor. Raabe já tinha ouvido falar. Falou: olha, quando esse povo de Israel aí que está vindo para cá nessa direção, saiu de lá do Egito, fugindo, o Deus deles abriu o Mar Vermelho, eles passaram em terra seca. Mais para frente um pouquinho, eles foram guerrear com 2 reis dos amorreus, e eles venceram os 2 reis dos amorreus, mesmo debilitados. Ela tinha ouvido falar já dos feitos daquele Deus. E olha, continuando o texto, versículo 11: ouvindo isto, desmaiou no coração, e ninguém mais deu ânimo algum da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo. Alguém falou do amor de Deus aqui no texto? Aparece alguma vez os espias falando de Jesus para Raabe? Não.
Só que Raabe já está sabendo os feitos do Senhor e reconhecendo que o Deus daqueles espias é Deus em cima no céu e Deus na terra. Vamos continuar o texto. Versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Ou seja, Raabe chega e conversa com aqueles espias, reconhecendo o Deus deles, o feito do Deus deles, e reconhece aquele Jesus na vida dela, e fala assim: olha, eu usei de misericórdia para com vocês, eu tenho um pedido para fazer. Eu queria que vocês usassem de misericórdia para com a minha família, com a família do meu pai, para com minhas irmãs, para com meus irmãos, para com os nossos bens, porque essa terra eu sei que ela vai ser destruída, eu sei o poder desse Deus que vocês têm. Era isso que Raabe estava dizendo para eles ali. Ela estava pedindo ajuda para eles ali, naquela circunstância. Continuando o texto, versículo 14: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes em nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ou seja, eles fazem um juramento, entre Raabe e os dois espias ali, eles fazem um juramento: olha, se você marcar com o pano do escarlate, que nós vamos descer pela janela, escondendo, nos livrar dos espias, se os nossos planos vier a dar tudo certo, conforme Josué tem programado, nós vamos livrar você e a sua casa e a sua família. Agora, se você, no dia que nós vier, você não marcar a casa, e você não estiver em casa dos seus, nós não temos responsabilidade, a responsabilidade é sua. Mas do contrário, nós vamos salvar você e a tua casa. E o versículo, irmãos, de número 18: e vindo-nos nós à terra, nos atares deste cordão de fio de escarlate à janela, por onde deves descer, se não recolheres contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Ou seja, os espias falando para ela: se eles saírem, nós não somos comprometidos, mas se eles estiverem aqui, a responsabilidade é nossa. Versículo número 20: também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados. Faz parte também do juramento. Versículo de número 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Quando eles vão voltar, Raabe dá uma orientação para eles. Fala: ó, vocês saem pela janela, vocês sobem ao monte, e ficam no monte 3 dias, para despistar daqueles que estão perseguindo vocês. Faz isso que vocês vão chegar são e salvo lá com Josué, de volta com a tribo de vocês. Era isso que ela estava falando. Olha o versículo de número 23. Assim os dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Esse é o texto, irmão, da palavra de Deus para nós nessa noite. E eu queria separar 3 reflexões para nós nessa noite, diante do tema: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, baseados e olhando aqui para a vida de Raabe e para a sua família. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é no versículo 6 e no versículo 7, quando Raabe usa de misericórdia, as bênçãos da misericórdia, as bênçãos da generosidade, as bênçãos de quando eu estendo a mão ao necessitado, as bênçãos de quando eu estendo a mão a uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que estava no caso ali, os espias. Imagina comigo, se Raabe, quando chegam, os 2 espias à noite na casa, falam: não, vocês não vão entrar aqui não conheço vocês. Para onde os espias iam? O que vocês acham que ia acontecer com eles? Iam ser pegos. Vamos supor que ela deixou eles posar lá, mas rapaz, o plano deu errado. O rei descobriu, e estão aqui batendo na porta. Agora, ó, entra aí, pode pegar, estão lá. Não poderia ter acontecido isso? Mas não, Raabe preferiu estender a mão. E eu gostaria de falar com você no versículo 6 e o versículo 7, olha lá. Ela, porém, os fizera subir ao eirado,
e o escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram aqueles homens, após os espias pelo caminho, que dá ao val do Jordão, e havendo saído, que após eles, fechou a porta. Ou seja, Raabe livrou aqueles homens da morte. Ela salvou a vida, ela estendeu a mão, no momento mais necessitado que eles tinham. Sabe, queridos, nós temos pessoas ao nosso redor, que estendem a mão para nós a todo instante das nossas vidas. Quem aqui não tem uma avó que te ajudou, ou muitas vezes até te criou? Não tem um tio, tem uma tia, tem um parente, tem um amigo que no momento mais difícil que você precisava, te estendeu a mão. Aí você vai poder mensurar isso que eu estou falando aqui, que Raabe passava, que os espias passaram ali. Como é bom compartilhar das misericórdias para com as pessoas. Você pode ter sido abençoado muitas vezes com alguém que lhe estendeu a mão. Mas agora eu quero inverter a pergunta. Você tem usado de misericórdia para aqueles que estão ao teu redor? Primeira lição para nós nessa noite. As bênçãos da misericórdia. Você tem usado de misericórdia para aqueles que estão ao teu redor? Você tem procurado estender a mão? Ou você tem passado de largo? Passar de largo, irmãos, é passar, olhar, às vezes até sentir alguma coisa, mas não faz nada. Deus muitas vezes quer nos abençoar através de vidas, e nós perdemos as oportunidades de abençoar as pessoas, de estender a mão a alguém necessitado. Raabe correu o risco de perder a sua vida ali, protegendo aqueles homens dos seus inimigos. Raabe não mediu as consequências para ajudar o próximo. Raabe, ela livrou aqueles espias da morte. Raabe escolheu ajudar do que recolher a mão e passar de largo. Segunda coisa que eu gostaria de ver com você, versículo de número 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal. Ou seja, aí Raabe está aqui pedindo ajuda. Aqui Raabe está mudando a vida dela. Nunca é tarde para recomeçar esse segundo tópico, que é o tema da nossa mensagem. Como que era? Jericó ia ser destruída, e foi destruída logo depois. Raabe e sua família ia ser o quê? Destruída, juntamente com aquele povo. Não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha para onde ir, não tinha para onde correr. Mas ela preferiu estender a mão. Ela preferiu ir atrás. Ela não desanimou. Ela correu. Ela foi. Nunca é tarde para recomeçar. Olha o versículo de número 8. Antes que os espias se deitassem, foi era ter com eles. Ele diz: eu sei que Deus vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10 e 11, fala dos feitos do Senhor novamente, que ela reconheceu ali. Ela falou: esse Deus que eu ouvi falar de vocês, o Deus lá do povo de Israel, eu quero esse Deus. Ele é Deus no céu e Deus na terra. Raabe estava falando isso. Raabe estava declarando isso para os dois espias que estavam ali. Abra sua Bíblia comigo para frente um pouquinho. Josué capítulo 6, versículo de 22 a 25. Vamos ver o resultado, como foi depois da invasão de Jericó. Josué capítulo 6, um pouco para frente, versículo de 22 a 25. O capítulo de número 6, ele fala da destruição de Jericó. E o versículo 22 ao 25, eu vou ler para os irmãos, acompanhem. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens e os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, os seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel.
Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. O que aconteceu com Raabe, irmãos? Raabe e a sua família foi salva ali. Raabe, uma família que estava o quê? Condenada à morte, à destruição, ao fim. Teve uma mudança total. E se vocês prestarem atenção, e diz assim, ó, e ela foi habitar, o versículo 25, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Logo que eles tiraram ela, sua família de lá, eles levaram para o acampamento dos israelitas. E Raabe, lá no acampamento com a sua família, começa a conviver com eles, e passado um tempo, ela casa com Salmão, constitui uma família. Uma prostituta tem a vida totalmente transformada. Abra sua Bíblia comigo também em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Esse texto, se você ler lá em cima em negrito, ele fala a genealogia de Jesus Cristo, ou seja, a família de Jesus, vai falando de quem, nasceu para quem, até chegar aqui. Eu vou ler somente o versículo 5 e 6, genealogia de Jesus, esse texto fala. Versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, ou seja, Boaz era filho de Salmão e Raabe. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei. Quem foi Davi na Bíblia? E da onde surgiu Davi? Da família de quem? De Raabe. Olha o que Deus não fez na vida dessa mulher. É por isso que eu coloquei o tema, nunca é tarde para recomeçar. Ela constituiu uma família, e uma família abençoada por Deus. E essa mulher está na genealogia de Jesus, querido. Ela está na genealogia de Jesus, ela faz parte da família ali. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Ela saiu de uma mulher de vida, para uma mulher da vida, para uma mulher de vida consagrada. Olha que mudança. O que nosso Deus não pode fazer. E muitas vezes, nós nos deparamos com lutas, com problemas, nas adversidades, seja na área financeira, seja na área do trabalho, seja na área de relacionamento, seja na área da saúde, em problemas em que nós nos deparamos e falamos assim, eu acho que não tem solução. Quem já não passou por isso? Fala assim, eu acho que eu não estou arrumando a solução, acho que eu vou desistir. Vocês acham que não passou na cabeça de Rabi diante daquela situação ali? Quando ela viu tudo aquilo? Ela falou, nós vamos morrer todo mundo e meu povo aqui. Mas não, Deus mudou a realidade de Rabi e da sua família. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Então nós aprendemos duas coisas. A primeira, as bênçãos da misericórdia, da generosidade, de estender a mão àquele que mais necessita no momento de dificuldade. E as consequências qual foram para Raabe quando ela estendeu a mão? Mudança de vida total. Pense nisso. Segunda coisa, nunca é tarde para recomeçar. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista dos seus planos, dos seus projetos. Coloca diante de Deus. Se Ele aprovar, não tem ninguém que vai fechar a porta. Não desista. Siga em frente. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade nessa noite, meu querido. Mas de uma coisa eu sei, a solução é Jesus. Seja ele de relacionamento, seja ele de saúde, seja ele de trabalho, financeiro, qual for. Jesus é a solução. Jesus mudou a vida.
E a terceira coisa que nós, quando olhamos para esse texto, que me chama muita atenção, é a fé de Raabe. Olha lá, o versículo 10 e 11, que eu já citei para os irmãos do texto lido, Josué, capítulo 2, versículo 10 e 11, nosso texto básico. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, reconhecendo os feitos de Deus. Esse Deus é poderoso, esse Deus eu quero para mim. Olha o versículo de número 11. Ouvindo isso, desmaiou no coração, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, nenhum dos espias, como eu disse, falou de Jesus para essa mulher. Ela simplesmente creu no que ela ouviu falar dos feitos do Senhor. Ela reconheceu, esse Deus eu quero, esse Deus no céu e esse Deus na terra, eu quero para a minha vida. Isso fez toda a diferença na vida de Raabe. A fé dessa mulher só ter ouvido falar dos feitos dos Deus, na vida do povo de Deus, do povo de Israel ali. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11, 31. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Esse texto, se vocês olharem um pouquinho antes, capítulo 11, no versículo 4, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Sabe o que esse texto fala daí em diante? Os heróis da fé. Olha lá o versículo 4, o 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Olha o versículo de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu para saber aonde ia. Virando, versículo 23, o 11, 23. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E agora, o versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes de Jericó, daquela terra, que desobedeceu os caminhos do Senhor, desviou dos caminhos do Senhor, porque acolheu com paz os espias, porque estendeu a mão aos espias. Irmão, Raabe, aqui o texto usa meretriz, o outro texto diz prostituta, né? Está onde? Nos heróis da fé, relacionada com Moisés, Abraão, Noé. Nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Tenha fé, querido, tenha fé. Teve um dos discípulos que deixou a desejar com relação à fé. Quem é? Quem lembra? Quem? Tomé. O que aconteceu com Tomé? Jesus previu tudo o que ia acontecer. Vou morrer, 3º dia vou ressuscitar. E Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Mas Tomé não estava, seu Paulo. Aí os discípulos falaram, Jesus esteve aqui com nós. Eu não acredito. Só se eu pôr a mão lá nos cravos onde está machucado, onde cravou. Passaram-se 8 dias. Jesus aparece novamente aos discípulos. E Tomé está lá. Jesus chega e sauda, paz seja convosco, saudou a eles. Falou, Tomé, vem cá, vamos ter uma conversinha de perto. Tomé, põe a mão aqui, ó.
Tomé cai em pranto, em choro. Perdão, Senhor, não sou digno. O que Jesus virou e falou para Tomé? Felizes os que não viram e creram. Raabe não viu falar, os Espíritos não falou do amor de Deus para ela, mas ela creu nos feitos que ela ouviu falar. Isso é fé. Abra depois sua Bíblia, não precisa abrir agora, depois você lê Hebreus 11:1, é a definição de fé. Parece que Deus tem que provar as coisas para nós todo dia. Deus derrama uma graça, uma misericórdia, faz algo na nossa vida, parece que no outro dia a gente esquece, tem que fazer de novo. A Bíblia já diz, homens de pequena fé, se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, sereis capaz de transportar montes. Irmão, qual foi a última vez que você orou pedindo fé a Deus? Você tem orado pedindo fé a Deus? Você tem mudança de vida, mudança de comportamento, tem mais consagração a Deus, vai ter uma vida diferente, para lutar contra o pecado. Você tem pedido fé, perseverança. E concluindo, nós vimos 3 coisas que eu separei aqui, a aplicação do texto para a vida de Raabe. Primeira, as bênçãos da generosidade, da misericórdia. Segundo, nunca é tarde para recomeçar. E terceiro, tenha fé, que o nosso Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Sabe, irmãos, concluindo, Raabe tinha tudo para desistir da vida, diante daquela situação do povo de Jericó ali, mas ela não desistiu, e a vida dela, pela atitude que ela teve, de estender a mão, salvar a vida dos espias, ela transformou a vida dela, uma prostituta, uma meretriz, conforme nós vimos no texto, salvou ela e a sua família, depois vai para o acampamento dos israelitas, se casa com Salmão, constitui uma família, e Raabe está na genealogia de Jesus, na palavra de Deus, e Raabe está mencionada nos heróis da fé. Qualquer problema que você tiver, não chega perto desse do que Raabe passou. E muitas vezes nós nos deparamos com lutas, com problemas, com adversidades, que nós achamos que é o fim, conforme eu falei para vocês. Não desista, nunca é tarde para recomeçar. Mas nós precisamos ter fé, confiar nesse Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Não creia na sua sabedoria, não creia que você tem o grau de inteligência maior que os outros, não creia que você fez uma faculdade, uma MBA, uma pós-graduação, que isso não vai mudar nada. Sabe o que vai mudar? Conhecimento da palavra de Deus, intimidade com Deus, vida com Deus, santificação, fé. É isso que vai mudar a realidade da vida das pessoas, que vai fazer eu e você encorajar, e mudarmos, e lutarmos pelas nossas adversidades. As nossas vidas, só concluindo, não são momentos só de alegria. Quem aqui só tem alegria na vida? Não acontece nada de ruim? Levanta a mão. Quem aqui só acontece coisa ruim também? Não, a nossa vida, ela é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas como eu tenho passado isso? Como que eu tenho encarado? Será que eu tenho desistido das coisas? Será que eu tenho desistido? Será que eu tenho jogado a toalha, né? Aquele termo que a gente usa, né? De jogar a toalha. Será que eu tenho feito isso? Não desista. Sempre é tempo de recomeçar. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus traga ao nosso coração, cada dia mais, esse desejo, essa vontade, a fé de perseverarmos cada dia mais. Olhe para a vida de Raabe, o que foi que fez na vida dela, a transformação que ela teve, e nada, nenhum problema chega perto, que Deus pode mudar na sua vida também. Eu gostaria de convidar os irmãos para que estivessem entoando mais um cântico ao Senhor. Você estivesse em pé, irmãos, vamos nos colocar em pé, seja fazendo desse cântico aí, uma oração na sua vida. Olha para a letra desse texto, canta esse cântico como se fosse uma oração, fazendo uma oração, olha a letra dele.
desejo, Senhor, te honrar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor, te dá louvor. Só a ti adoro, só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, todo o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Feche os seus olhos onde você está. Santo eterno Deus e bondoso Pai, ó Deus, faz que a tua palavra aqui nessa noite, que falou ao meu coração, possa falar ao coração dos meus irmãos também, para que possamos, Senhor, sair daqui nessa noite com o desejo, com a vontade, ó Pai, de revigorarmos, de encararmos as lutas, as adversidades de frente, mas com Jesus conduzindo e dirigindo, me mostrando, abrindo e fechando portas, ó Pai. Ó Deus, não deixa nenhum dos meus irmãos aqui nessa noite que ouvir a tua palavra sair daqui, Senhor, e ao sair daquela porta ali, esquecerem de tudo isso, ó Pai. Faça, Senhor, no nome de Jesus, que ela possa ser aplicada, que ela possa ser colocada em prática, ó Deus. Senão nada disso vale a pena, ó Pai. Se a tua palavra não vier impactar os nossos corações, fazer nós entendermos, ó Pai, que nós precisamos mudar, que existe solução, ó Pai, para os nossos problemas, nada disso valeu a pena, ó Deus. Traz ao coração dos meus irmãos aqui nessa noite fé, ó Pai. Traz ao coração dos meus irmãos a esperança, em meio à luta, em meio à adversidade, que cada um esteja passando, ó Pai. Eu não conheço os corações deles, mas Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Visita, Senhor, a cada um, e muda a sorte de cada um nessa noite, ó Pai. E nós daremos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, ó Deus. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.